Fala galera do Mundo Lean, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula do nosso canal. Para você que está retornando, é um prazer tê-lo aqui comigo. Para você que está chegando pela primeira vez, meu nome é Lucas Coppetti, eu sou especialista na implementação da filosofia Lean, sou consultor de gestão empresarial, já trabalho há mais de 13 anos ajudando empresas a reorganizar processos e a implementar, né, essa filosofia de gestão que é tão conhecida aí no mundo. Nessa playlist, para você que está chegando agora, nós estamos falando das 7 ferramentas da qualidade e nós estamos fazendo uma aplicação, um caso prático aqui, de uma clínica de fisioterapia, né, que tem uma série de problemas aí, né, de atendimento, tem visto as oportunidades, né, ir por água abaixo, receita cair, tem tido muita reclamação, né, e nós aqui como especialistas no Lean fomos acionados para ajudá-los a resolver esse problema. Nós falamos um pouquinho sobre as 7 ferramentas da qualidade, e eu expliquei para vocês que com essas 7 ferramentas a gente consegue atuar, né, e resolver a grande maioria dos problemas que a gente vai encontrar, né, no nosso dia a dia, né, de trabalho. Então eu convido vocês que estão chegando agora a iniciar, né, nos primeiros vídeos, entender o contexto da clínica. Eu deixei aqui no link, né, do vídeo, na descrição do vídeo, um link para você baixar todo o material que a gente está trabalhando aqui nessas aulas, e recomendo, você que está chegando agora e vocês que já estão aqui, não assistam os vídeos antes de exercitarem. Então peguem o material, tem uma série de dados, tem uma série de informações sobre a clínica, então peguem o material e tentem agir como um analista de melhoria contínua, como um especialista em Lean, né? Use o conhecimento que vocês já têm, né? E vamos compartilhar, né? Vamos trocar a experiência. Então, se você foi por um caminho diferente, põe aqui no comentário, vamos contribuir aí com o caminho que você foi, né? Vamos criar aqui um fórum, uma discussão, para que a gente possa ter riqueza aí nessa troca de experiência. Tá legal, pessoal? Então, nessa aula aqui agora, a gente vai calcular o takt time do processo, e a gente vai avaliar se o processo está bem dimensionado para a demanda ou se ele não está bem dimensionado para a demanda. Ok? Antes da gente começar, vou deixar um recadinho aí para vocês. Quer implementar um programa 5S, mas está sem tempo para montar tudo do zero? Neste curso, além das videoaulas, você receberá um material completo contendo um plano de ação detalhado e materiais como organograma e estrutura, procedimentos, checklist e modelos prontos de auditoria garantem uma implementação rápida e de sucesso. Acesse o link e se inscreva. Vamos lá, pessoal, já estou aqui com o meu Excel aberto, né? Então, primeiro passo, né, que eu busco sempre usar quando eu vou dimensionar, estudar, né, dimensionar um processo, entender um processo, é olhar para a demanda, né? Saber qual é a demanda, né, de trabalho, independente do segmento, né? Agronegócio, logística, indústria, serviços, área da saúde. É sempre importante a gente entender qual é a demanda, né? Então, pessoal, aqui, né, vocês têm aí todos esses dados, né? Então, nós temos os dados de agendamento, né? Então, a quantidade de agendamentos por dia, solicitações de agendamento, a quantidade de sessões realizadas, né, por dia. A gente tem os tempos, né, de cada agendamento, né, de cada etapa ali, né, que a atendente recebe a ligação, quanto tempo ela gasta para poder fazer o agendamento, né? Tempo que leva para fazer o check-in lá na clínica, né? O tempo que a atendente gasta, né? Dedica para fazer ali o check-in, o tempo que leva cada sessão ali, né? Que é o fisioterapeuta ali, na verdade, fazendo a sessão, o tempo para fazer aquela etapa de confirmação, né? A gente tem aí várias amostras, né, que foram coletadas utilizando as folhas de verificação, tá? Então tá aí já uma aplicação das folhas de verificação, né? Os dados que nós não temos, nós temos que coletar, e a gente usa a folha de verificação para isso, né? Na sequência a gente vai fazer um vídeo para falar só disso. Então, em geral aqui, pessoal, nós temos todos os dados, né, que a gente precisa para poder fazer essa análise de capacity, né? Análise de capacidade. Então, eu vou começar aqui, pessoal, olhando a demanda média de agendamentos, porque a primeira etapa ali do processo é a quantidade de agendamentos, né? Então, quantos agendamentos a recepcionista tem que fazer por dia, quantas ligações ali, né, contatos de agendamento ela recebe. Então, pessoal, como a gente tem aqui esses dados de agendamento, eu vou pegar a média, né? Eu vou pegar a média aqui, e aí a gente vai, né, chegar em um número de 80 agendamentos por dia. Então, opa, já tem um parâmetro, né? Então, já sei, né, já vimos o fluxo, já entendemos os problemas, agora eu tenho um parâmetro. Então, todo dia, né, em média, o recepcionista atende, né, 80 ligações, né,
ou comunicações ali pelo WhatsApp, né? 80 para poder fazer, né, o agendamento. E a gente tem uma média de atendimento, né, que aí são aqueles pacientes que estão lá, né, na clínica e vão fazer, né, a etapa ali de check-in, né? Então, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui, então média, agendamentos, né, a tabela aqui, só que agora eu vou pegar a quantidade de sessões realizadas. Então são quantos pacientes por dia, em média, que são atendidos, né? Então são atendidos 64 pacientes por dia, né? Aqui já tem um ponto que chama atenção. Eu recebo 80 por dia, né? 80 contatos por dia ali para agendamento, só que eu só atendo 63,9 em média por dia, ou seja, eu estou perdendo paciente aí. Pode ser por incompatibilidade de agenda, pode ser por aquele problema que a gente viu lá, né, que demora para responder, demora para fazer contato, né, e às vezes o cliente ali vai para uma outra clínica, né? Então tem oportunidade aí já, né? Tempo disponível aqui, pessoal, vou considerar um horário administrativo, 8 horas por dia, né? E vou transformar isso aqui para minutos, tá? Para ficar numa unidade um pouquinho melhor para trabalhar. Então, o que é o TACT? É o tempo disponível dividido pela demanda, né? Porque a gente falou, é olhar lá do lado de fora e contar a cada quantos minutos está saindo um paciente, né, atendido, né? Ou quanto deveria, né? A cada quantos minutos um paciente deveria sair, né, da clínica, né, para que a gente garanta a demanda. Então, o TACT mínimo que eu estou considerando aqui é a quantidade de agendamentos de atendimentos que são feitos por dia. Esse é o mínimo. E o ideal é que o processo tivesse a capacidade de atender todos, né, os 80 que fazem contato, que a clínica tivesse capacidade de atender. Né? Porque provavelmente dessa forma o nível de satisfação do paciente ia ser muito melhor, o atendimento ia ser muito melhor, a espera ia ser muito menor, né? E a gente teria ali uma condição de atender mais cliente. Então, o mínimo é a demanda de hoje e o ideal é a demanda que a gente, né, recebe ali, né, mas não tem conseguido converter todo o contato, né, para atendimento. Então, eu estou colocando um TACT mínimo e máximo. Então, qual que é o TACT mínimo? O que é TACT? Tempo disponível dividido pela demanda, né? Então, o mínimo é a demanda hoje de atendimento médio. Então, o que significa isso, pessoal? Que a cada 7,5 minutos, um paciente tem que sair lá da clínica. Poxa, Lucas, mas a sessão é 50 minutos, como é que eu vou fazer isso? Você não pode ter um fisioterapeuta só, né? Você vai ter que ter mais de um fisioterapeuta atendendo esses pacientes em paralelo, ok? Qual que é o TACT ideal? Mesma coisa, tempo disponível dividido, só que agora pela quantidade total de contatos para agendamento. Então, deveria ser 6 minutos por atendimento. Bacana? Aqui, pessoal, a gente já tem o ritmo, né? A gente sabe o ritmo do nosso processo, o ritmo que o nosso processo tem que trabalhar. E esse dado aqui me chamou a atenção. Eu estou perdendo. Como eu já estou fazendo uma análise aqui de ritmo, eu já vou dar uma olhada em algumas coisas. No dado que a gente coletou, do tempo por agendamento, a gente sabe quais, na nossa amostragem, né, quantas pessoas agendaram e quantas não agendaram. Aqui eu já tenho uma ideia, né, de conversão ali, e eu já posso calcular o impacto disso, né? Então eu vou fazer aqui uma análise, né? A gente tem aqui pessoas que agendaram e pessoas que não agendaram. Então eu já vou fazer uma análise aqui, pessoal, de quantas pessoas deram sim e quantas pessoas não agendaram, né? Quantas pessoas agendaram e quantas pessoas não agendaram. Então, das 40 né, amostras que nós coletamos, 72,5% agendaram, né? E menos isso, né? 27,5% não agendaram. Então, aqui tem um ponto legal. Isso é um problema. A gente está perdendo receita, está perdendo conversão por uma falta de capacidade. Legal, né? Por que é importante isso? Até, né, se a gente está ali no dia a dia e a gente perceber que nesse processo a gente tem que aumentar a quantidade de pessoas, aumentar a quantidade de pessoas tem custo, tá certo? Agora, se eu aumentar uma pessoa, por exemplo, no processo, um recepcionista, vou contratar um recepcionista, não estou dizendo que é isso que tem que fazer aqui não. A gente vai analisar os dados para saber se precisa. Mas se a gente chegar na conclusão que precisa, qual é a moeda de troca? Porque não adianta para uma empresa a gente adicionar um recurso e a gente não ter um retorno, né? Agora, se a gente calcular desses 27%, se a gente conseguir ganhar metade disso, estamos falando de ter 13% a mais, né, de
de cliente, né? De atendimentos, né? Ganhando na conversão, né? Se esses 13% aí, né, relacionado ao que a gente falou, se eu não me engano ali, vamos olhar aqui, 80, né, agendamentos são 64, né, por dia. Então, se a gente conseguir esses 13% de 64, são 8 pacientes a mais por dia. Se 8 pacientes a mais por dia, vamos imaginar aí que na média é R$100 a sessão de fisioterapia, dá R$880 a mais por dia, vezes 26 dias, né, geralmente isso aqui trabalha de sábado, está falando de uma receita de 22.800 a mais por mês, né, contra ali, né, vamos imaginar com salário mais encargos, R$3.000, né, o acréscimo de um funcionário, né. Então a gente está falando aí de ter um retorno aí de 19.880, né? Se a gente conseguir ter esse resultado. Aí sim, a gente adiciona uma mão de obra, mas a gente adiciona essa mão de obra e olha o quê? Pô, peraí, agora eu quero ver o retorno. Essa ação deu retorno? Deu resultado? Qual o resultado que eu esperava? Aumentar, né? Reduzir essa perda de 50% e ter, né, mais ou menos 8, 9 pacientes a mais sendo atendidos por dia. E aí a gente consegue avaliar a nossa ação. Então veja que é um dado muito bacana. Então a gente tem aqui, pessoal, 72,5% agendando horário. Legal? E esse problema é bom a gente colocar lá no nosso fluxo, tá certo? Então eu vou incluir essa caixinha. Você que está com o fluxo aberto aí, eu não estou aqui, então para não atrapalhar a aula, eu não vou incluir agora. Mas ó, esse é um problema. Só 72,5% agenda horário. Veja que a gente entendeu o fluxo, a gente colocou os problemas do que a gente conversou com as pessoas, mas as pessoas que estão no dia a dia não estão enxergando dessa forma. Nós, como especialistas, como analistas, como, né, consultores, a gente, opa, pera aqui, que tem uma oportunidade aí. Então, se a gente conseguir melhorar isso, aumentar essa taxa de conversão, a gente já gera um impacto positivo na receita. Legal, né? E é isso, pessoal. Tá bom? Então, identificamos aqui o ritmo, né? E identificamos aí um gap. Agora, aqui o que eu fiz? Eu sei qual o ritmo que o meu processo precisa trabalhar, agora eu vou entender o ritmo do recepcionista, que é uma função chave que a gente viu ali, né? Então, a gente coletou também os dados, usando as folhas de verificação, né? Coletamos os dados de agendamento. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual que é o tempo de ciclo aqui? É a média do tempo de agendamento, né? Tá certo? E qual é a demanda? A demanda de agendamento é isso aqui. São 80 agendamentos que a gente tem por dia, né? Vocês vão entender onde eu quero chegar, né, com a demanda. A mensagem de confirmação, que é uma outra atividade lá no fluxo que o recepcionista faz, né, também tem um tempo médio. Então eu vou pegar lá o tempo médio do agendamento. Então tá aqui o nosso tempo médio de agendamento. Tempo médio de agendamento, tempo médio de confirmação. Média, que é aquela mensagem, né, que ela faz para poder fazer, né, ela envia, faz aquele contato para poder ter a confirmação da consulta. 2,8 minutos, tá, pessoal? Tá tudo aqui em minutos, tá? Então vejam que aqui está em minuto por atendimento, então o tempo ciclo tem que estar em minuto também para a gente poder comparar. Os que não agenda tem aquele contato com a lista de espera. Então qual é o tempo médio desse contato com a lista de espera? Confirmação, lista de espera. Todos esses dados vocês têm, pessoal. Então, quem sabe aí como atuar aí, entra lá, né? Analisa e antes de assistir o vídeo, vai lá e faz o teu estudo, tá bom? Vamos fazer isso, né? Estude primeiro, tente propor as melhorias, depois você complementa aí o seu com, né, complementa o teu conhecimento com o conteúdo que está aqui, ou entra lá no comentário e complementa esse conteúdo com o que você fez de diferente. Tá legal? E tem o tempo lá que ela tem que usar no check-in, né? Que é para fazer o check-in dos pacientes. Então aqui a gente tem o tempo médio, né, de cada atividade. Tempo de ciclo médio de cada atividade que a recepcionista, né, ou o recepcionista faz. Só que tem um ponto importante, pessoal. O agendamento, ela faz para todos os que contatam, os 80. Agora, a mensagem de confirmação, ela faz para os 80? Não, ela não faz para os 80. Ela faz para uma parte disso. Qual é essa parte, né? É os 72,5% que agenda horário. Ela só confirma aqueles que agendam horário. Então, o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Esse tempo de ciclo, ele não é 2,8, porque se a gente somar isso aqui, vai dar 18,5.
Mas o contato da lista de espera, ela faz com todos os pacientes? Não, ela faz só para aquela pequena partezinha. Então é muito comum nos processos, pessoal, a gente ter algumas atividades que elas não acontecem em todo o ciclo, né? Na área produtiva isso é muito comum, né? Você tem lá, né, um setor ali de montagem, né? Ou um setor ali, né, que seja um setor de pintura, né? E o que acontece? Né? Às vezes lá na pintura você tem uma atividade ali de limpeza ali, né, da pistola de pintura. Só que você não vai fazer em todo o ciclo. Às vezes a cada 100 ciclos, né, aí tem que parar e fazer um ciclo de limpeza. Aquele ciclo de limpeza, a gente vai pegar ele e vai diluir o tempo dele nos 100 ciclos. Né? Então, se ele leva 100 segundos para fazer a limpeza, então eu vou adicionar 1 segundo a cada tempo de ciclo para representar esse acíclico que a gente chama. Né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Não é 80. Né? Na verdade, aqui, esse tempo de ciclo está relacionado a uma demanda. De quanto? Né? Justamente, olhando aqui para aquele 72%, né? Deixa eu fazer aqui da forma correta. A demanda é esses 80, né? Só que vezes os 0,725, né? 72,5. Então, essa demanda ela acontece para 58, né? Dos 80, ok? Então, aqui a gente tem que considerar um tempo de ciclo levando isso em conta. A gente tem que adicionar no tempo de ciclo só o que representa de fato, né, essa parcela de demanda. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui, né, o 58 por 80, né, e vai chegar nesse 2.04. Vou explicar de uma outra forma para se ficar confuso. Né? O que significa isso? Eu tenho 80 aqui, né, e eu tenho 58 mensagens de confirmação. 80 contatos de agendamento e 58 mensagens de confirmação. Né? Veja que não são 63,9. São 58, porque 72,5% dos pacientes confirmam. Tá certo? Então, 58, que é 72,5% de 80. Tá legal? Então, o que significa isso? Significa que a cada... Significa que a cada 1,37 pacientes que eu atendo o agendamento, a cada 1,38 pacientes que eu faço o agendamento, eu vou ter um que eu vou mandar mensagem de confirmação. Então, a cada 58, a cada 80, né? Dos 80 pacientes, né? A cada 1,38 paciente que eu recebo o contato de agendamento, a cada 1,38 eu vou ter que mandar uma mensagem de confirmação. Né? É a mesma coisa que eu falei lá, né, da pintura. A cada 100 ciclos eu vou parar para fazer uma atividade de limpeza ali, né, da pistola, tá certo? Então, eu tenho que adicionar, né, esse tempo olhando para isso, que dá os 2.04, tá certo? Então, eu estou pegando aqui o tempo de ciclo, esse 2.8, mas eu vou fazer esses 2.8 a cada 1,38 paciente que eu agendo. Então, quanto que eu tenho que adicionar no tempo de ciclo? 2.04. E não os 2.8. Tá? Agora aqui não, aqui eu tenho que adicionar o tempo total. Legal, pessoal, dúvida? Me contatem, põe no comentário se você ficou com dúvida nisso, que de repente a gente grava um vídeo só para falar sobre isso. Contatos da lista de espera. Não faz para todos os pacientes. Quando que lá no fluxo, né? Quando que o recepcionista faz o contato com o paciente da lista de espera? Quando ele está fazendo a confirmação e aquele paciente fala assim, eu não vou poder ir, me reagenda. Opa, e aí surgiu uma lacuna. Para aquela lacuna, eu vou ter que botar alguém lá. Aí eu vou fazer contato com os pacientes da lista de espera. Então, qual que é a taxa, né, de pessoas que quando eu ligo para confirmar, não confirmam? Aí é o que a gente tem que olhar aqui. Então, nesse tempo médio por confirmação, a gente também tem aqui se o paciente confirmou ou se ele reagendou. Então, eu vou colocar aqui um sim e não. Né? Vou fazer a mesma coisa. Quantos pacientes estão confirmando? E quantos pacientes entendi aqui, pessoal. Marrei errado. Agora sim. Quantos pacientes confirmam, quantos não? Dos 40, né? Total de 40 amostras aqui que a gente tem também. Então, o que significa isso, pessoal? Que
15% nesse momento reagenda, né? Fala, ó, não posso ir. Então significa que em 15% das vezes o recepcionista vai ter que contatar alguém da lista de espera. Ou seja, aqui desses 58 que o recepcionista faz o contato, 15% ele tem que buscar alguém da lista de espera, 8,7. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, né? Os 8,7, né, relacionados aí ao total, né? Vezes o nosso tempo de ciclo, 0,44. Tá legal? E o check-in, 7,8, a gente vai fazer check-in para quantos pacientes? A gente vai fazer check-in para 63,9, que é os que são, de fato, né, atendidos, né? Então, aqui, mesma coisa. 63,9 dividido por 80 vezes 7,8. E aí sim a gente tem esse tempo ciclo correto, né? Vejam que fica bem diferente da gente somar, né, isso aqui. Então, cuidado, pessoal. Cuidado, por isso que é importante entender o processo antes de sair aplicando os conceitos. Bacana? Então temos o TACT, né? E vou olhar agora a sessão de fisioterapia. Então, vamos olhar para a sessão de fisioterapia. Qual o tempo médio da sessão? Vamos olhar para o tempo médio da sessão. Então, estamos aqui com o tempo médio da sessão, 49,4. Bacana, pessoal? Então, o que a gente tem aqui agora? A gente consegue fazer uma comparação, né? A gente consegue comparar aqui algumas coisas. Só que, recepcionista, 12,5. Quantos recepcionistas eu tenho? Porque se eu tenho 2, 3, 4, né? Esse tempo ciclo sendo executado por 4 pessoas significa que eu vou dividir esse tempo por 4, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, também está no material, né? Vocês olharam, vocês perceberam, que a gente tem aqui o dimensionamento dos recursos, né? Então tem aqui quantos funcionários a gente tem, né? Então está falando aí da estrutura da clínica. Então recepcionistas, temos 2 recepcionistas, né? E fisioterapeutas temos 12, né? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou voltar aqui para o nosso Excel. Tá legal? Então vou colocar aqui quantidade de recepcionistas 2, desculpa. E qual que vai ser o nosso tempo ciclo? Em minutos, vai ser esse cara aqui dividido por 2. 6,25. Bacana? Então, o recepcionista atende o TACT? 6,25 é a capacidade que o recepcionista tem, né? Então, esses 2 recepcionistas trabalhando significa que com a coleta dos tempos, a cada 6,25 minutos, alguém vai passar pelo balcão ali de atendimento. E a gente precisa de um mínimo de 7,5. Então, se eu estou fazendo em 6,5 e o mínimo é 7,5, esse processo atende. Opa! Tem uma informação legal. Então, o que será que está acontecendo? Esses 2 recepcionistas deveriam atender. Aí a gente vai usar as 7 ferramentas da qualidade para entender um pouquinho melhor o processo. Então, assim, não tem um problema de capacity aqui. Os 2 recepcionistas atendem. O processo está, entre aspas, tá, pessoal? Está dimensionado corretamente. E os fisioterapeutas? Quantos fisioterapeutas nós temos? Temos 12. Né? E qual que é o tempo ciclo aqui dos fisioterapeutas? Também em minuto. Mesma coisa. 49 por 12. 4,12. Legal? Então, se a gente fizer aqui, pessoal, o que a gente chama de gráfico de balanceamento de processo, vou fazer aqui para vocês. Então, vou fazer um gráfico aqui para a gente fechar essa aula. Né? O que eu vou colocar aqui, né, nesse gráfico? Eu vou até fazer um resumo aqui do lado para facilitar um pouquinho a nossa vida. TACT mínimo, TACT máximo, ideal, né, a gente chamou. O mínimo é 7,5, o ideal é 6. Ok?
E aí nós temos aqui, né, o nosso processo, né, que é a recepcionista, e nós temos o fisioterapeuta, tá? Por que não tem as outras atividades, pessoal? Vocês viram que tem outras funções ali, que são funções de suporte, né? Então aqui, pessoal, a recepcionista, o tempo de ciclo dela é 6,25 e o fisioterapeuta, o tempo de ciclo é 4,12. Bacana? Legal. Então aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar primeiro aqui esses dois dados. Então tá aqui, recepcionista e fisioterapeuta. Então nessa série aqui, tempo, ciclo, em minuto. Bacana? Tá aqui, né, o nosso tempo, ciclo. E aí, pessoal, isso aqui é o nosso GBP, né, que é o gráfico de balanceamento de processo. Tá legal? Então tá aqui o nosso GBP. E agora, pessoal, a gente precisa inserir aqui a nossa linha do TACT, né? Então a gente tem um TACT de 7,5, que é o ideal, e a gente tem um TACT de 6, né, que é o ideal, e a gente tem um TACT, vou arrumar aqui, pessoal, de 6, que é o ideal, vou deixar aqui do ladinho para ficar melhor, né, só para a gente observar. Então, TACT mínimo 7,5, TACT ideal está aqui, né, estou colocando aqui para facilitar a gente aí a gerar o gráfico, né. Então, TACT mínimo, então vamos colocar aqui agora, vamos inserir mais essa informação aqui, né. Então vamos lá no nosso gráfico, a gente vai adicionar aqui TACT mínimo, né? E o valor dessa série 7,5. Legal? Tá aqui o TACT mínimo. Só que eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse nosso gráfico e vou fazer um gráfico combinado aqui, né? Vou colocar esse carinha aqui em linha, tá certo? Então tá aqui o nosso TACT e o nosso tempo ciclo, né? Lembrando que aqui é o nosso TACT mínimo, né? Então o processo atende o TACT? Atende. Fisioterapeuta ocioso, na nossa análise lá do fluxo a gente percebeu, e recepcionista atende, não é gargalo como a gente pensou, né? E em relação ao TACT ideal, né? Então a gente pode agora também incluir aí o TACT ideal. Então eu vou vir aqui, vou inserir aqui, né, mais dados aqui. O nome dessa nossa série é o TACT mínimo. TACT mínimo não, pessoal, que é o ideal, né? Quais são os valores? 6. Bacana? Então tá aqui, pessoal. Tá aqui o nosso gráfico de balanceamento do processo. Recepcionista, para aquela demanda total, vai ser um problema se a gente aumentar a taxa de conversão. Então, tá sim no limite, mas atende o volume de pacientes atual. E o fisioterapeuta tem, né, ociosidade. Então, agora a gente tem que começar a aprofundar os dados. Ok? Então, quais são as variações, né? Se na média, e aí é o ponto importante, né, pessoal? Aqui, média, cuidado, média, né? Média é um problema. Então, agora a gente tem que começar a entender o quê? Todo dia é igual? Será que tem dias que tá tranquilo, a gente atende bem? Tem dias que tem mais paciente, a gente não consegue atender? Quais são as variações? Vamos continuar aí analisando os dados, ok? Próxima aula, pessoal, a gente vai fazer essa mesma atividade que a gente fez aqui, só que a gente vai fazer usando agentes de inteligência artificial. Então eu vou mostrar para vocês como a gente consegue otimizar esse trabalho de análise de capacidade de processo usando um agente de inteligência artificial para gerar tudo isso para a gente a partir dos dados que a gente tem aí, né, nesses documentos em Excel. Bacana, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula um pouquinho mais longa, mas a gente explorou bastante aí esse conceito de TACT time, de gráfico de balanceamento de processo. Então fiquem aí, próxima aula é imersão aí, mais uma vez, em inteligência artificial. Aguardo vocês, um abraço.